Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse domingão, domingo que, é claro, será marcado, meu amigo, por Vasco da Gama e Corinthians. Às 4 horas da tarde, já, Vasco e Corinthians se enfrentam pela 35ª rodada de Campeonato Brasileiro. Vascaíno, tá chegando ao fim. Ontem tivemos, infelizmente, né, para alguns, infelizmente para outros, é o normal do futebol. Porém, para nós vascaínos pesa muito mais do que fica leve a derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro ele foi derrotado na final da Copa Comebol Sul-Americana e nesse momento não há possibilidade mais alguma do G9 ser aberto, apenas o G8. Então, uma vaga que já estava difícil se torna ainda mais para o Vasco, mas ainda há chance. E se ainda há chance, o vascaíno ainda acredita. Mas essa chance passa muito por essa partida de hoje contra o Corinthians, às 4 horas da tarde, dentro da Neoquímica Arena. A gente vai comentar, é claro, sobre essa situação do Vasco da Gama, vamos falar sobre, inclusive, a questão envolvendo o técnico Fernando Diniz lá no Cruzeiro e a possibilidade de hoje, por incrível que pareça, tá? Muito real desse nome assumir o comando do nosso Cruz Maltino. E além dessa, meu amigo, muitas outras informações. Vamos falar sobre o técnico português Sérgio Conceição, que é um nome que está aí no radar da diretoria. Vários jogadores foram mapeados pelo Vasco da Gama no mercado da bola. A gente tem algumas novidades também a trazer aqui nesse Acorda Vascão. Enfim, né? Teremos aí um vídeo bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades e muitas informações para todos vocês. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, e não perca tempo mesmo, tá? Venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela aí e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com o apoio e a presença de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, deixando o seu joinha, o seu gostei, fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito, para tudo que você está fazendo e já venha se inscrever no nosso canal. E é claro, curtir. O seu like é fundamental para que o nosso vídeo chegue a cada vez mais pessoas dentro da plataforma aqui do YouTube e automaticamente o nosso trabalho cresça cada vez mais. Fechou? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar primeiramente falando sobre o assunto treinador. Hoje o Vasco ele vai enfrentar a equipe do Corinthians. O Vasco hoje é o 10º colocado brasileiro. A gente vai trazer tudo sobre o jogo entre Vasco e Corinthians no Fala Gigante, que deve estar saindo aqui por volta de meio-dia. Então, de antemão, já lhe aviso, fique atento, fique ligado, que o Fala Gigante vem com tudo. É realmente muito mais um pré-jogo do que um Fala Gigante. E o jogo de hoje contra o Corinthians é fundamental para o futuro do Vasco com relação a 2025, olhando para a temporada de um modo geral. Porque o Vasco ele tem 12 pontos em disputa, tem 43. A gente vem batendo nessa tecla que os 55 é o tal do número mágico que classificaria o Vasco para uma Libertadores. Então o Vasco ele vencendo os 4 jogos, ele vai para a Libertadores 2025, independente do que aconteça. É conta simples. É comparar os últimos brasileiros, fazer uma média e 55 leva o Vasco para a Libertadores. Porque os outros times não vão chegar a 55. E a possibilidade é muito real, mas passa por esse jogo contra o Corinthians. O Vasco precisa vencer esse jogo contra o Corinthians. E se a possibilidade de uma Libertadores era real com relação à possibilidade de um G9, ao desempenho do Vasco, hoje ela vai se tornando ainda mais distante, porque o desempenho do Vasco caiu e o G9 não será aberto. Ontem tivemos aí a derrota do Cruzeiro para o Racing na final da Copa Comebol Sul-Americana, então com isso não teremos um G9 no Brasileirão. No máximo um G8 caso o Botafogo vença a final da Copa Comebol Libertadores. Então assim, a situação para o Vasco ela tá complexa quanto a Libertadores. Mas essa partida de ontem, mesmo que tenha influenciado negativamente na vida do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, ela pode influenciar positivamente o Vasco olhando para a próxima temporada com relação a um técnico. E olha que grande loucura, né? Porque o que acontece, meu amigo? O Vasco ele não permanecerá com o treinador Rafael Paiva. Isso está confirmado. Isso está certo. O Paiva não ficará no Vasco da Gama. E há no Vasco um grande admirador
no trabalho do Fernando Diniz, que é exatamente o Pedrinho. E aí você pode falar, Lucas, mas o Fernando Diniz ele está empregado no Cruzeiro, ele acabou de chegar ao Cruzeiro, não há possibilidade nenhuma do Fernando Diniz largar o Cruzeiro para fechar com o Vasco da Gama. Gente, os números do Diniz pelo Cruzeiro não são nada bons nesse momento, nem um pouquinho bom, inclusive. Fernando Diniz, sob o comando do Clube Mineiro nessa temporada de 2024, ele que chegou, tá, agora há pouco, tem muitos jogos e poucas vitórias conquistadas. Fernando Diniz que chegou após, né, a demissão do antigo técnico inclusive da base cruzeirense, e que sob o comando do Clube de Minas Gerais, em 11 partidas tem apenas 2 vitórias. Esse é o desempenho do Diniz do Cruzeiro. Volto a repetir, em 11 partidas tem 2 vitórias. E o time do Cruzeiro é um time muito bom. E em Minas Gerais, o assunto, e a gente foi buscar isso, era o Cruzeiro perdendo a final da Sul-Americana, o Diniz será demitido. Até porque, se tem 2 vitórias em 11 jogos, o Diniz, sob o comando do Clube Mineiro, tem em 11 jogos exatamente 5 derrotas. Então são 5 derrotas, 2 vitórias e 4 empates. Números horrorosos do Diniz. Horríveis. O Diniz não engrenou o seu trabalho no Cruzeiro. O trabalho do Diniz no Cruzeiro é ruim. São 2 vitórias contra a Lanús pela Sul-Americana e contra o Criciúma pelo Brasileirão. Fora isso, o Diniz não viu a cor da vitória em nenhum outro momento. Então lá em Minas, o Diniz está bambeando, tem possibilidade de uma demissão. E aí, qual é o grande problema? Aqui no Rio, o presidente do Vasco é apaixonado pelo trabalho do Fernando Diniz. O presidente Pedrinho, ele gosta muito do trabalho do Diniz, é um fã do Diniz. Em diversos momentos, o Pedrinho já falou que é um, assim, admirador do trabalho do técnico, atual campeão da Libertadores e vice-campeão da Sul-Americana. Então, eu bato na tecla aqui. E aí, é até um alô para a torcida. É um alô para a torcida, porque eu tenho a minha posição, eu tenho a minha posição, perdão, eu tenho a minha ideia. Mas se você não gosta do Diniz, corre para as redes sociais e vai fazer o seu barulho. Vai reclamar, vai falar, porque esse é o momento. Porque olha, eu não sou de cravar não, e eu nem gosto de cravar. Mas na minha opinião, o Diniz caindo no Cruzeiro, a possibilidade de Fernando Diniz ser o técnico do Vasco da Gama em 2025, ela é gigantesca. Ela é gigantesca, porque o Diniz sendo demitido no Cruzeiro, ele não terá mercado no Brasil. Não tem mercado. O Diniz vai ser um técnico caro, campeão da Libertadores, que vai querer pegar um time de primeiro escalão do futebol brasileiro. Só que o trabalho que ele fez no Cruzeiro não o coloca como um técnico de primeiro escalão. Então ele vai ficar naquele momento de para onde vou? Qual é o meu próximo desafio? E é aí que muito provavelmente poderá surgir o Vasco, não pelo Vasco em si, mas pelas ideias do presidente Pedrinho para contratá-lo. É a minha opinião e eu acho que isso vai acontecer e podem me cobrar. Não é nada demais pensar em Fernando Diniz no Vasco em 2025. Mas o Vasco não vê apenas o Fernando Diniz, tá? Recentemente a gente teve uma informação muito importante até, uma informação que pegou o torcedor vascaíno de surpresa, de um nome, no caso, o Sérgio Conceição, profissional de 50 anos de idade, que passou pelo Porto, tá? Pelos últimos 7 anos e conquistou 11 títulos, sendo eles 3 campeonatos portugueses, 4 taças de Portugal. Técnico muito renomado, um técnico que tinha contrato com o Porto até o final de 2028, mas que rescindiu seu contrato agora em junho desse ano por conta de uma mudança na diretoria do clube português. Sérgio Conceição é um nome muito renomado, tá? Como a gente já falou, além do Porto ele tem passagem por Braga, por Nantes, por Standard Liège da Bélgica e conquistou no Porto realmente, assim, os seus melhores momentos na carreira. Situação de informação que temos é que nesse momento esse treinador Sérgio Conceição, ele foi procurado pelo Vasco da Gama, informação inclusive dada, tá, por um jornalista chamado, deixa eu até corrigir o nome do rapaz, né, para não trazer nenhuma informação aérea. O jornalista chamado Carlos Oliveira é que é um nome cotado internamente para assumir o Vasco, por ser um treinador experiente, multicampeão e ser visto como um nome interessante para começar uma pré-temporada. Ele hoje está livre no mercado após essa passagem sensacional pelo Porto, mas hoje que poderá atrapalhar a possibilidade de uma chegada dele ao Vasco da Gama é a questão salarial. O salário dele lá no Porto era de 3,5 milhões de euros por ano.
O euro hoje está exatamente R$ 6. Então, por ano, o português recebia 21 milhões de reais. E dividindo isso e fazendo uma conta básica, jogando para o real, é mais ou menos 1.750.000 reais em salário. Essa é a situação do técnico português, é esse o valor dele para fechar com o Vasco. Então essa pedida salarial pode atrapalhar sim uma chegada ao Vasco, mas é um nome que interessa, é um nome que o Vasco avalia com muito cuidado para esse desfecho olhando para 2025. Bom nome, deixa a sua opinião. Tem Fernando Diniz, tem Sérgio Conceição, tem nomes aí na mesa da diretoria Cruz Maltina. E para fechar aqui esse Acorda Vascão com vocês, trazer algumas informações com relação a ontem, porque ontem foi de fato um dia muito agitado, né? A gente trouxe a vocês que o Vasco, ele ontem teve novidades quanto à situação envolvendo o atacante Guilherme, jogador de 29 anos de idade, um pontinha rápido, habilidoso, que foi o grande destaque do Santos vestindo a camisa do Clube Paulista na Série B do Campeonato Brasileiro. Além do próprio Santos, ele tem passagem também por Sport, em Grêmio, um nome muito renomado e muito conhecido. A gente tem informações também, né, do interesse do Vasco da Gama pelo Matheus Pereira, jogador aí que hoje veste a camisa de um clube do futebol espanhol, passou por Barcelona, e também, além do Matheus Pereira, o interesse do Vasco da Gama pelo volante Vinícius Zanocelo. Então o Vasco ele tá caindo para dentro do mercado, tá de olho no mercado e tá afim sim de reformular o seu elenco. Mas além de Vinícius Zanocelo, além de Matheus Pereira, além de Guilherme, a gente teve informação ontem que o Vasco também se interessou por mais um nome. E olha, indica que realmente o Vasco vai fazer uma grande reformulação até hoje numa das posições que tem mais atletas, que é a posição de volante. O Vasco tem como volante Paulinho Paula, Jair, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Juan Esforça, Pablo Galdames, JP, Lucas Eduardo, esses dois, é claro, das categorias de base, mas a postura hoje adotada pelo Vasco no mercado mostra o seguinte: o Vasco tem por prioridade trazer reforços para o seu elenco olhando a próxima temporada. E por isso, o Vasco, além de demonstrar interesse no volante Vinícius Zanocelo, também foi até a Europa para demonstrar interesse na contratação do volante Rodrigo Dourado. Hoje, Dourado tem contrato até junho do ano que vem com o São Luís do México, ou seja, a partir de janeiro já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e tudo isso indica o quê? Que é uma prioridade do Vasco reforçar a posição de volante dentro do seu elenco. Informações é que os primeiros contatos já foram feitos entre Vasco e Rodrigo Dourado, primeiros contatos muito iniciais, nada de negociação, contrato realmente para buscar informações sobre o jogador, sobre a carreira do atleta. Não há nenhum negócio em andamento, apenas foi passado para a diretoria Cruz Maltina o modelo de negócio. O Vasco ele tem adotado postura parecida com o Rodrigo Dourado e com alguns outros nomes, que é o que? Mapear, achou o jogador interessante, vai até o empresário, busca informações e aguarda. Tem lá uma lista com tudo que precisa para fechar com o nome, e depois que realmente ter tudo detalhado, tudo mapeado, vai avançar e buscar realmente a contratação daqueles que forem do interesse Cruz Maltino. Rodrigo Dourado é um jogador importante relembrar a vocês aqui, para quem não conhece, de 30 anos de idade, um atleta que atuou realmente grande parte da sua carreira no Internacional. Eu lembro muito do Rodrigo Dourado vestindo a camisa do Clube Gaúcho. Ele estreou no profissional no Clube Gaúcho em 2014 e ficou até 2022 no Internacional, um atleta que tem mais de 300 jogos com a camisa do Colorado, mas foi apenas em 2022 que ele vestiu a camisa do Atlético São Luís. E já está lá 3 temporadas jogando bola, sendo titular, se destacando. É um jogador aí realmente bastante renome, bastante moral. É esse atleta que interessa aí ao Vasco da Gama e que o Vasco de fato procurou. Bom nome também, torcedor? Deixa a sua opinião, é claro, aí nos comentários. O certo é o Vasco no mercado, o Vasco mapeando, o Vasco procurando jogadores e realmente olhando, né, para a temporada de 2025 com muito bons olhos. Gostou das informações? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O certo é o Vascão correndo contra o tempo e fazendo tudo que pode. Mas o Pedrinho já havia dito. E para fechar aqui, é claro, esse Acorda Vascão, a gente traz palavras do presidente Pedrinho exatamente sobre essa situação do Vasco da Gama. Porque ele foi questionado lá na entrevista coletiva de quinta-feira retrasada se ele estaria procurando nomes no mercado, se o Vasco estaria parado ou não. E o Pedrinho larga essa bomba aí e revela lá na semana retrasada que o Vasco já está há muito tempo no mercado
procurando reforços. Essa aí, senão eu vou esquecer a outra. Scout, Deixa eu responder deixa essa. na tua cabeça, Deixa eu Scout. responder essa, então. Responde, então. A questão do scout, a gente já fez algumas mudanças e a gente começa a entregar ali, um perfil em diagnóstico de atletas que a gente entende do que sirva para o Vasco. Tem um ponto do que serve para o modelo de jogo do treinador e o que serve para o Vasco. Se os dois casarem, ótimo. Eu não posso fazer uma vontade de um treinador A, B ou C, sendo que eu sei que aquele jogador ele só joga com aquele jeito ali e depois o treinador vai embora e o jogador fica ali e não serve. Qual foi a continuidade da pergunta? É que eu falei sobre o Botafogo e Fortaleza. Ah, tá. O Fortaleza é um ótimo exemplo, porque ele tem a metade do valor da nossa folha salarial. Inclusive, eu tive com o Marcelo Paz, se eu não me engano, a folha do Fortaleza é de 8 milhões. E ele foi muito assertivo nas contratações. E aí parte também da nossa comunicação alinhado com o scout. Por quê? Eu dou sempre o exemplo, já dei lá atrás e vou repetir esse exemplo. Você lembra quando o Bruno Guimarães foi para o... Ele saiu do Audax e foi para o Atlético Paranaense, certo? Agora, você imagina se eu trago um jogador do Audax e apresento aqui. Como vocês avaliariam e a torcida avaliaria? Pô, jogador do Audax, pô, não é isso? No momento, sim. No momento, sim, né? Pô, jogador do Audax, não sei o que. Tá. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a gente tem que mostrar a capacidade de ser certeiro, mas nem sempre o ser certeiro é o cara de nome. Por isso que tem muito mérito que o Fortaleza fez com Moisés, com outros jogadores. Foi muito certeiro. O que a gente passa para o mercado, para análise de mercado, é isso. Característica, que eu digo perfil de atleta, modelo de atleta, né? Física, tal, técnica, e, obviamente, a prateleira de mercado. Que ali a gente precisa ser certeiro, porque provavelmente não vai ser um jogador com um nome à altura, mas ele tem que responder tecnicamente. E eu acho que a gente deixou a desejar nessa janela, que a gente poderia ter agido melhor. Apesar de, não falando do Jean e do Max não, tá? Em outros pontos. Eu acho que o Jean e o Max são bons jogadores e vão dar resposta. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, deixa clara a sua opinião nos comentários, se você confia no Pedrinho, né? Se você acha que o Pedrinho realmente vai ajudar o Vasco da Gama na luta por reforços e na montagem de um elenco qualificado para a temporada de 2025. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários. É claro, não esqueça também de deixar o like, se inscrever, compartilhar o nosso canal. Nós contamos muito aí com cada um de vocês aqui no canal do Gigante Vasco. Se inscrevam, vascaíno, compartilhem e, como sempre falamos aqui, ó, beijão e saudações vascaíno.